Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Mateus, capítulo 22, versos de 23 a 33, Jesus fala uma frase aos saduceus: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O que diz o texto? Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada. É interessante notarmos que no judaísmo haviam algumas seitas. Entre elas, as duas mais proeminentes eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram mais legalistas quanto ao cumprimento das Escrituras. Os saduceus eram a classe mais burguesa, os ricos, e eles não acreditavam, como diz o texto, nem em ressurreição, nem em anjos. E é interessante que reuniam no mesmo templo, nas mesmas sinagogas. E é interessante vermos que eles chegam para Jesus com uma pergunta. E eles chegam para Jesus chamando Jesus de mestre. E a pergunta deles é a seguinte: olha, a lei diz que se um homem casar com uma mulher e ele não tiver filho, o seu irmão mais novo que ele deve assumir a mulher e ter um filho com ela. E o filho não será considerado filho dele, mas filho do irmão morto. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 38, tem uma história interessante a esse princípio. Judá teve 2 filhos, o primeiro chamado Er e o segundo chamado Onã. Er casou-se com Tamar, só que ele morreu sem ter filhos. Aí Onã, por obrigação, teve que casar com Tamar, mas ele não queria casar-se com Tamar. Portanto, ele não ejaculava nela, não, para que ela não tivesse filhos. E aí Deus pesou a mão e ele morreu. Ou seja, era um princípio, ele não seguiu. E aí o terceiro filho de Judá era Selá, era muito jovem, ele pediu para Tamar voltar para sua casa e esperar o menino crescer, mas ele nunca o deu em casamento. E aí então Tamar o seduz, e aí nascem os 2 filhos que são parte da descendência de Jesus, um deles é Pérez. Mas quando nós olhamos esse princípio, é interessante vermos que era um princípio para a continuidade da geração. Ou seja, para que um homem não ficasse sem descendência. Por isso, ele deveria, o irmão, assumir a esposa e ter um filho com ela. E o filho seria do irmão falecido. Mas os saduceus, eles vão até Jesus e eles contam uma história. 7 se casaram, e aí ela vai ser esposa de qual deles? E aí Jesus diz para eles: olha, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Isso é fundamental. Algumas pessoas conhecem muito as Escrituras, só que não conhecem o poder de Deus. Outros buscam o poder de Deus, mas não querem nada com as Escrituras. Deixa eu te dizer uma coisa: se você conhece as Escrituras, se você lê muito, mas você não experimenta o poder de Deus, você se torna um erudito, mas você não conhece a Deus. Agora, se você é místico, se você gosta só do tremer, só do poder de Deus, mas não conhece as Escrituras, você se torna um místico, você se torna alguém que também não conhece a Deus. Note que o equilíbrio é fundamental. Precisamos conhecer as Escrituras e também o poder de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é o Jesus histórico,
que aconteceu, mas ele é também o Jesus sobrenatural. A pregação do Evangelho sempre envolve essas duas coisas: o natural, a Escritura, e o sobrenatural, o poder de Deus. Que nós possamos viver nesse equilíbrio, conhecendo as Escrituras, mas desfrutando do poder de Deus. É ótimo, é maravilhoso conhecer as Escrituras, mas é fundamental experimentar o poder de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele salva, Ele cura e Ele faz milagres. Ele é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto. E eu volto na segunda-feira. Até lá, fique em paz, que Deus nos abençoe.